Eu acabei de ler este livro aqui, do John Green, Tartarugas Já Tá Lá Embaixo, que foi o último livro que ele lançou. Eu falei que eu tava lendo esse livro num vídeo que eu fiz aí pra trás, num domingo. E eu disse que ia conversar com vocês depois que eu terminasse de ler. Eu até falei uma citação do livro que eu tinha achado interessante. Eu separei algumas citações desse livro que eu achei interessante. E se você estiver curioso para saber quais são essas citações que eu gostei dentro do livro, eu vou deixar elas no box de informações aqui embaixo. É só você ir lá ler, que eu vou deixar separada. No começo do livro eu não estava entendendo muito bem onde ele queria chegar. E daí, conforme eu fui lendo, eu fui entendendo melhor. Chegando no final, eu tipo assim, acabei literalmente de ler. Eu terminei agora há pouco de ler esse livro. E eu li ele bem rápido mesmo. Os livros do John Green, no geral, são muito fáceis de ler, a não ser quando eu não gosto deles. Mas, geralmente, quando a história vai me cativando, eu acho que são livros bem fáceis e bem fluidos de ler. A leitura é fluida. Enfim, eu comecei com um sentimento, esperando uma coisa do livro, e ele acabou me surpreendendo de algumas formas e não me surpreendendo de outras, enfim. E eu acabei com um sentimento muito misto, porque algumas coisas sobre o fim me deixaram chateadas e outras coisas me deixaram felizes. Eu vou tentar explicar pra vocês, mas fiquem tranquilos porque eu não vou dar spoiler, tá? Então, a história é sobre... Eu não sei direito como se pronuncia o nome dela. Eu chamei ela de Asa o filme inteiro, o livro inteiro, e eu acho que é assim, então eu vou chamar ela de Asa, tá? Ou vamos chamar ela de Holmes, então, que é a personagem principal, o sobrenome dela é Holmes. Então, a Holmes, ela é quem narra o livro, é narrador-personagem. Ela tem um transtorno, ela tem um distúrbio mental. E então a gente tá dentro da cabeça dela, acompanhando todos esses distúrbios e todas essas dificuldades que a Holmes tem. E a gente vai ver o desenvolvimento da amizade dela com a Daisy e da amizade / romance dela com o Davis, que é uma pessoa do passado que a Holmes vai encontrar durante o livro. Eu acho que esse livro foca bem mais sobre a amizade. Quando você lê a sinopse, você imagina que o foco da história vai ser mais em uma coisa, e quando você começa a ler o livro e percebe o que está acontecendo, você se toca que eles não vão focar tanto nisso, na verdade. Essa foi uma coisa que me surpreendeu, tanto positivamente quanto negativamente, apesar de ser uma resposta estranha para se dar, mas é verdade. Porque assim, eu estava esperando uma coisa mais intrigante quando eu li a sinopse, e aí quando eu percebi que não era bem isso. Na verdade, ela toma um outro rumo de história. Aí eu fiquei tipo, poxa vida. Mas conforme eu fui acompanhando a história, eu percebi que a história que ele propõe também é muito interessante. Então, primeiro vamos falar sobre esse distúrbio mental dela. Eu não sei nomear o que ela tem. Eu acho que seria um tipo de toque. Provável, eu acho que é isso. Eu achei interessante a forma como ele aborda o distúrbio aqui no livro. E pelo que eu andei lendo em alguns lugares, eu tentei não procurar muito sobre o livro por aí, porque eu queria ter a minha opinião sem ficar sendo afetada por tudo. Mas algumas coisas são interessantes. Tipo, que eu li sem querer, na verdade. Eu fiquei sabendo que o John Green, ele já teve distúrbios mentais, assim, sofreu de doenças mentais. Então eu achei bem legal a forma como ele trata. E provavelmente é alguém que entende e que sabe o que tá dizendo e que passa assim com muito realismo o negócio. A gente eu pelo menos cheguei a ficar desesperada junto com ela no livro em algumas partes. Eu já tava ficando ansiosa junto com ela. Tava começando a ter as mesmas sensações. Porque quando a gente lê é uma coisa muito forte, a gente sente que a gente tá vivendo aquilo. Então é muito interessante pra gente entender como funciona a cabeça de alguém assim. A gente que é leigo, que não estuda, que não é psicólogo. Ai, tá chovendo, que lindo. Ai, gente, eu tô gravando um vídeo num dia chuvoso. Que lindo. Adoro chuva. Então a gente vai entendendo um pouquinho como é que funciona a cabeça da Holmes e como é que ela se comporta em relação às coisas, como ela se sente em relação a ela, a consciência dela, as escolhas, os pensamentos, é tudo muito interessante. Eu gosto muito de algumas sacadas que o John Green tem de pensamentos, de metáforas, de coisas que ele joga nas histórias e como ele consegue traduzir sensações em palavras. Eu acho muito fantástico. Ele tem esse dom e eu gosto pra caramba. Sempre tem frases muito incríveis dentro dos livros dele. Tem sim algumas coisas dentro do livro que pra mim não precisavam estar aqui e que eu não concordo, mas eu não preciso concordar com tudo pro livro ser bom, né? Porque é uma história fictícia e obviamente que eu não concordo com tudo que tá escrito, mas rola aquele negócio de filtro, você absorve
o que é interessante e descarto o que não é interessante. Mas a maior parte do livro eu gostei. Falando sobre a relação da Holmes com a amiga dela, a Daisy. É muito interessante também ver essa relação das duas, porque você pensa, são duas pessoas da mesma idade e uma tem que lidar com o transtorno da outra, entende? E às vezes a gente não entende bem o que a pessoa tá passando e a pessoa também não entende bem o que a gente tá passando. E é interessante ver como elas vão lidar com isso, uma com a outra, com as diferenças delas, com esses transtornos, com essas dificuldades, com os problemas e com os defeitos de cada uma. É bem legal como isso vai se desenrolar. Não quero falar muito sobre Holmes e Davis, eu acho que você precisa ler a história para entender melhor, mas também é bem interessante como isso vai se desenrolando. Sobre o nome, Tartarugas Até Lá Embaixo, é um nome muito interessante. O que eu gosto muito das traduções de nomes dos livros do John Green é que eles respeitam os nomes dos livros dele em inglês. Então, o nome do livro em inglês é Turtles All the Way Down, que é Tartarugas Até Lá Embaixo. Ponto. Você vai ver uma referência ou outra no meio do livro, aí você vai falar assim, acho que é por isso, acho que é por isso. Mas na hora que você chegar no ponto em que ele explica o nome do livro, que ele explica, aí você vai entender exatamente por que este nome e você vai entender por que esta capa é desse jeito, porque essa capa tem uma espiral que se afunila, faz completo sentido para a história. Então, a capa e o nome do livro são incríveis quando você termina de ler a história, fazem muito sentido, muito sentido. Quando você chega no fim do livro, que você percebe sobre o que era toda essa história e você entende tudo e o que ela tá, aonde chegou essa história, fica emocionante. Vai te dar talvez uma pontada de tristeza, como deu em mim, em alguns sentidos, que eu não vou explicar quais, né? Mas vai ter sido uma jornada muito interessante. E é isso que eu queria falar sobre esse livro. Talvez o vídeo não tenha ficado muito curto, mas eu senti que eu precisava falar todas essas coisas. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei. Não esquece de se inscrever no canal, a bateria tá acabando. De ativar o sininho. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Beijos, tchau!